Fluminense e Bahia, Bahia e Fluminense, bora para a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, logo mais às 9h30 da noite. A bola vai rolar na Arena Fonte Nova, Fluminense com o seu primeiro desafio fora de casa neste Campeonato Brasileiro. Tudo que você precisa saber, e olha que tem muita coisa, muitas informações, mudanças no time. Bahia também com algumas novidades, pressionado, vem nos bastidores, com os bastidores pegando fogo em relação ao técnico Rogério Ceni. Então, bora de mais um pré-jogo aqui no canal do Lessa. Bom, tô gravando esse pré-jogo para vocês aqui por volta das 4h30 da manhã, isso mesmo, a gente chegou aqui em Salvador por volta das 2 horas da manhã, até chegar no hotel, 3 horas, né, para essa cobertura super especial, mais um jogo fora de casa do Fluminense, agora pelo Campeonato Brasileiro, um tanto quanto cansativo, porque a gente imaginava que esse jogo seria na quarta ou na quinta-feira, mas a CBF fez o favor de marcar na terça-feira. Então, vamos para cima buscar essa primeira vitória no Campeonato Brasileiro e a primeira vitória também fora de casa. Vencer na Fonte Nova nunca é fácil, né? É sempre um jogo muito difícil, mas seria excelente após o Fluminense ter começado esse Brasileirão empatando em casa contra o Bragantino. Aliás, no ano passado, esse foi o grande problema do Flu no Brasileirão. Venceu apenas 3 jogos fora de casa, em 16 partidas. Eu estou tirando aqui os clássicos, né? Jogos de fato fora do Rio de Janeiro. O Fluminense teve apenas 3 vitórias, chegou a ficar 6 meses sem ganhar longe do Rio de Janeiro. E a primeira vitória foi logo na estreia contra o América Mineiro, aquela vitória por 3-0. Não era a estreia do Brasileirão. Aliás, aquele jogo era a estreia do Brasileirão, esse não é, mas é a estreia fora de casa, então não deixa de ser uma estreia, tomara que isso possa se repetir logo mais lá na Fonte Nova, e é evidente que para sonhar alto em termos de Campeonato Brasileiro, a gente não sabe, né, como a temporada vai se desenrolar, mas é claro que para pensar em disputar o título é fundamental vencer também longe do Maracanã. O último jogo aqui não deixa saudades, mas também convenhamos, foi a última partida antes da grande final da Copa Libertadores no ano passado. O Fluminense veio aqui em Salvador enfrentar o Bahia, acabou perdendo por 1-0, aquele gol foi marcado pelo Everaldo. Evidentemente que a cabeça de todo mundo estava, né, no jogo do dia 4 de novembro, ninguém estava preocupado com esse jogo pelo Campeonato Brasileiro, tanto é que o Fluminense mandou a campo uma equipe totalmente modificada para esse jogo. Só para vocês terem uma ideia, a escalação: Vitor Eudes, Guga, Thiago Santos, David Braz, Felipe Andrade, de lateral esquerdo, Alexander, Giovani, Danielzinho, Johnny Gonzalez, Léo Fernandes e Lelê. Esse foi o time do Fluminense que enfrentou o Bahia aqui na Fonte Nova no ano passado. A última vitória do Flu por aqui foi em 2021, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro de 2020, devido à pandemia, só aconteceu em fevereiro de 2021, e o gol foi de quem? Você lembra? Com passe de quem? Bora relembrar agora. Forçar o Nenê para voltar e começar tudo de novo. Aí o Nenê, pé esquerdo, passou, Luiz Henrique, gol! Bom, ao todo são 71 jogos no histórico desse confronto, né? O Fluminense enfrentando o Bahia, 34 vitórias, 22 empates, 15 derrotas. Nos últimos 12, o Fluminense venceu 5, perdeu 4 e empatou 3, ou seja, tem sido um confronto bastante equilibrado nos últimos tempos entre Fluminense e Bahia. E vamos à provável escalação para o jogo de logo mais, um Fluminense modificado para esse jogo. O técnico Fernando Diniz pode trazer uma surpresa aí, eu acho que inesperado para muita gente se realmente acontecer. É claro que essa provável escalação é o oferecimento, como sempre, da KTO, que inclusive já estava apontando um favoritismo ali de leve para o Bahia, e esse favoritismo aumentou um pouquinho, porque a odd do Bahia caiu. Creio eu que pelas ausências também do Marcelo, do Felipe Melo, o Fluminense um pouquinho mais desfalcado, a KTO está dando um pouco de favoritismo para o Bahia, até porque o Bahia joga em casa.
Fluminense está pagando 3 a vitória do Fluminense. É uma odd interessante, mas se você acha muito arriscado, tem também a opção, tem a dupla chance, empate ou Fluminense pagando 1,52. Não chega a ser ruim. É uma odd interessante para quem prefere ser mais cauteloso. E um gol, por exemplo, do John Kennedy, se você acha que o John Kennedy vai desencantar hoje no Campeonato Brasileiro, 3,50 pagando por um golzinho do John Kennedy a qualquer momento. Então vai lá na KTO, se você não tem conta lá, faz sua conta, é muito simples, rápido, ajuda demais aqui o canal do Lessa. Coloque o cupom JORNADA para você ter 20% de bônus, tá? É muito simples, rápido e, claro, sempre lembrando, aposte somente aquilo que você pode, sempre com responsabilidade. Logo mais, vitória do Flu e uma graninha no bolso aí com a KTO. Então primeiro vamos aos desfalques para esse jogo. Gabriel Pires, Marlon, Keno, Lele e Renato Augusto. Todos lesionados, estão fora. Felipe Melo e Marcelo poupados. Com esses o Diniz não pode contar. Por outro lado, ele tem o retorno do Manuel, que volta a ser uma opção ali para a zaga e deve ser titular nessa partida diante do Bahia, ao lado do Martinelli, novamente. Vamos a essa provável escalação e depois a gente comenta um pouco, fala um pouco sobre esse time que deve entrar em campo. Vamos lá, Fábio, Samuel Xavier, Manuel, Martinelli e Diogo Barbosa entrando no lugar do Marcelo, André, Lima e Ganso, repetindo o meio de campo do último confronto, com John Arias, Marquinhos e Germancano ou John Kennedy. Essa pode ser a grande surpresa. Além das mudanças que a gente já debateu aqui ontem no canal, tem essa possibilidade da entrada do John Kennedy, que foi uma informação que saiu ontem através do André do canal Sentimento Tricolor. Ele informou essa possibilidade, que o John Kennedy teria treinado no time titular. E aí, a grande discussão é, o Cano sentiu alguma coisa? É uma opção técnica do Fernando Diniz? Ou, por exemplo, sei lá, o Cano deixou o treinamento um pouco antes em relação aos demais, e aí o John Kennedy entrou no time? São algumas nuances, porque acho improvável, o Cano não está fazendo um grande início de temporada, mas acho muito improvável o Diniz tirar o Cano do time agora. Isso soa muito mais como uma possibilidade dele ser poupado, visando o clássico contra o Vasco na semana que vem, no sábado, e a sequência da temporada. Muita gente acha que o Cano não está bem fisicamente, tem percebido, às vezes, puxando um pouco a perna. Eu confesso que não percebi isso, mas algumas pessoas perceberam. Então pode ser algo nesse sentido também. O Cano jogar minutos a menos, não ficar em campo durante os 90 minutos. Ele saiu no finalzinho do jogo contra o Bragantino nessa estreia. Enfim, vamos ver se isso vai se confirmar. É uma possibilidade. Na zaga, além do Manuel, Felipe Andrade e Antônio Carlos também foram testados, mas deve entrar o Manuel, o restante do time mantido com a entrada do Diogo Barbosa. Enfim, discutindo muito essa questão da zaga, do Martinelli jogar como zagueiro. Eu não acho que o problema passa somente por isso. Acho que o Fluminense tem outros problemas. O Martinelli atuar na zaga é uma solução que o Diniz encontrou. E claro, a gente pode debater se está dando certo ou não, mas o Fluminense vem sofrendo com bolas aéreas desde o ano passado, já levou gols assim esse ano, e não era o Martinelli que está na zaga. Não acho o ideal, mas não por ele ter que atuar na zaga, porque o Martinelli indo para a zaga, ele deixa de jogar no meio de campo, onde é a posição dele e onde ele é melhor, e onde ele faz mais diferença. E também não é pelo Lima, que eu sei que é um jogador contestado por grande parte da torcida, mas é um jogador útil. Fez 2 gols contra o Bragantino. É um cara que em muitos momentos se mostrou útil, mas atuando mais a função dele. Essa função que o Lima tem que fazer, de aparecer lá na frente, dar a opção de procurar os espaços vazios, por dentro, pelos lados, e quando ele tem que recompor na marcação e até ajudar eventualmente na saída de bola, o Lima tem dificuldade. Ele tem limitações técnicas que às vezes ele acaba ficando muito exposto. E eu acho que o Fluminense perde muito aí. Não pelo... o Martinelli é baixo. Sim, não é bom. Eu particularmente, não gosto muito. Mas eu acho que o que prejudica mais nesse sentido é você perder um jogador importante como o Martinelli atuando ali ao lado do André, a dupla titular, num setor que é fundamental e primordial para qualquer equipe. Infelizmente, com o Felipe Melo poupado,
acaba ficando com um zagueiro a menos. Felipe Andrade poderia ter tido oportunidade contra o Bragantino. Acho que poderia ter uma chance, pelo menos, para ver como ele vai sair, se vai dar certo ou não. E já que o Antônio Carlos foi contratado, aparentemente para nada, porque ele é o último depois de ninguém. O Antônio Carlos é o último depois de ninguém. Enfim, é a realidade. Vamos ver como esse time vai se comportar logo mais. Vai ser um jogo, acho que vai ser um jogo aberto, vai ser um jogo onde as duas equipes vão buscar o ataque, porque o Bahia é assim, é um time que se expõe muito, o Fluminense também ataca. Acho que é um jogo que pode favorecer o Flu, porque em tese surgirão mais espaços, já que o Bahia não é aquele time que fica lá atrás, retrancado, buscando somente contra-ataque. Então prevejo um jogo de gols, na Fonte Nova, com as duas equipes buscando a vitória em todo o tempo. Vamos falar um pouco dos pontos fortes e fracos desse Bahia, o que o Fluminense precisa ficar muito atento em relação a esse time do técnico Rogério Ceni. Para isso eu chamo aquela super análise do nosso Renan Reis, o Laranja Tricolor, aqui no canal do Lessa. Saudações tricolores aos amigos ligados aqui no nosso pré-jogo. E hoje vamos falar do Bahia, o adversário do Fluminense, nessa segunda rodada de Campeonato Brasileiro. Vamos lá. Galera, apesar de não viver um bom momento, o Bahia tem bons jogadores, tá? A gente pode lembrar aqui do Cauli, do próprio Caio Alexandre, e eu separei para vocês 3 nomes que o Fluminense precisa marcar de perto no jogo de logo mais. E o primeiro nome é o Tassiano. Tassiano, para quem não lembra, é um jogador de meio de campo, mas que vem sendo escalado no ataque pelo treinador Rogério Ceni. E é uma medida que deu certo. Hoje o Tassiano passa, com certeza, pela sua melhor fase com a camisa do tricolor baiano, e atualmente é o artilheiro do Bahia em 2024. Então, olho nele, é preciso ficar ligado no Tassiano. A gente viu ali na primeira jogada ele fazendo uma ruptura curta, na segunda ele antecipa o zagueiro adversário, e na terceira ele consegue dominar e finalizar muito bem com o pé não dominante. Então é um jogador que tecnicamente tem recurso e vem muito bem jogando um pouco mais à frente, então o Fluminense precisa ficar ligado nele. Pessoal, outro jogador interessante dessa equipe do Bahia é ele mesmo, aquele ex-Santos, ex-internacional. Ele é um meia que atua mais pela esquerda, mas que faz muito bem esse movimento de cair para o corredor central. Seja aí com a bola dominada, como ele faz nesse lance, seja sem a bola. Ele é um cara que se movimenta bem, pisa bem na área. A gente vê aí no mesmo lance ele pisando na área e finalizando. Então é um atleta que merece a atenção do Fluminense. Ele também faz muito bem esse tipo de jogada, ó. Faz bem essas rupturas, chega bem de trás, ataca bem as costas da defesa. Então é um atleta aí interessante e que precisa ser marcado de perto pelo Fluminense. Galera, e por último, mas não menos importante, a gente tem o Everton Ribeiro, obviamente. Nós conhecemos muito bem ele por aqui, é um craque de bola. Ele faz isso daqui como poucos, ó. Ele ocupa muito bem o entrelinhas e a partir dali, quando ele recebe essa bola e fica de frente para a defesa adversária, a gente sabe que é perigo. Então o Fluminense precisa impedir que essa bola chegue até o Everton Ribeiro. A gente vai ver o lance, ó. Eu quero que vocês vejam como que ele movimenta o pescoço, sempre mapeando o espaço antes de receber a bola. Aqui ele já quebrou o pescoço uma vez, vai quebrar de novo, ó. Antes de receber, ele já movimenta o pescoço novamente, ó. Já movimentou o pescoço novamente, e aí, antes da bola chegar, ele já sabe o que fazer. A gente vai ver aqui, ó. Ele já recebe, dando passe, e o atleta do Bahia finaliza ali travado. Mais uma vez, pessoal, Everton Ribeiro ocupando entrelinhas, e dessa vez não teve jeito, ó. Ele deixa a bola passar, dá um toquezinho ali e sai o gol do tricolor baiano. Então é um jogador que merece uma atenção especial, é um craque de bola. A gente precisa ficar de olho nele. Falei para vocês do Jean Lucas e falei também do Everton Ribeiro. E agora eu quero mostrar para vocês como que esses dois jogadores se procuram em campo, como que eles dialogam constantemente no campo de jogo. A gente vai ver aqui um lance, ó, mostrando um pouco das características que eu passei para vocês anteriormente, e a gente vai ver isso aqui na prática. Ó, Everton Ribeiro, mais uma vez, ocupando o entrelinhas, e o Jean Lucas atacando a área. A gente vai ver isso no mesmo lance, e resultando aí no gol do Bahia. Ó. Everton Ribeiro recebe, faz o cruzamento, e o Jean Lucas chega para finalizar, pisa na área, finaliza e faz o gol. Mais uma vez, pessoal, lembra que eu falei para vocês que o Jean Lucas gosta de fazer essas rupturas, que ele é um meio-campista que chega de trás e ataca a defesa adversária? Mais uma vez, ó, ele dá a opção ali pro Ademir, entra, e quem tá aqui? Agora é o Everton Ribeiro que recebe para fazer a finalização, acaba sendo travado e não sai o gol. Então é só para mostrar para vocês como que eles se procuram em campo, como que eles gostam de dialogar no campo de jogo. E aqui
é um lance muito interessante porque aconteceu contra o Internacional na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, agora no sábado. Então eu quero mostrar para vocês que não é por acaso. É uma jogada que aconteceu no sábado, mas já havia acontecido anteriormente em um jogo do Bahia. Everton Ribeiro recebe, vai procurar quem? Que chega de trás. E o Jean Lucas aciona o Gabriel Teixeira. O Gabriel Teixeira faz a finalização e não sai o gol. E olha, gente, o que aconteceu no último sábado contra o Internacional. Everton Ribeiro recebe a bola. Jean Lucas aciona o Gabriel Teixeira. E aí sim, sai o gol do Bahia. Então a gente vê que nada é por acaso, né? Então a gente consegue perceber que são dois atletas que se procuram em campo. O Everton Ribeiro sempre ali atacando entre linhas, atacando a área, atacando as costas da defesa adversária. Então é uma coisa que o Fluminense precisa marcar. A gente não pode deixar que eles joguem confortáveis dessa maneira, porque senão pode ser problema para o nosso tricolor. Galera, para terminar, eu separei aqui para vocês uma grande deficiência dessa equipe do Bahia, que é uma deficiência com a qual a torcida tricolor vai se identificar, porque é uma coisa que também vem tirando o nosso sono, que é a questão das bolas aéreas. O Bahia leva muitos gols dessa maneira, levou também já na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, então é uma coisa que acontece constantemente nos jogos da equipe baiana. Eu separei para vocês diversos lances para vocês verem que é com bola parada, é com bola rolando. É realmente uma grande dificuldade para a equipe treinada pelo Rogério Ceni. E aí muitas pessoas podem falar, mas o Fluminense tem jogadores de baixa estatura, é uma coisa que vai ser difícil de ser explorada. Mas olha só, gente, olha o tamanho desse jogador aqui que vai fazer o gol. A gente vê que não é questão somente de altura, né? É questão de posicionamento dentro da área, de marcação. O Bahia tem dificuldade. A gente vê aqui, ó, o jogador sobe completamente livre para cabecear. Então é uma coisa que o Fluminense poderá explorar hoje à noite. Agora, o Fluminense tem que explorar, mas não pode deixar que eles explorem também essa nossa deficiência, né? Eu espero que o Fernando Diniz esteja corrigindo isso de certa maneira, porque é uma coisa que vem também acontecendo com o nosso time. Ó, mais uma vez, gol de bola aérea. Então vamos ver aí se o Fluminense consegue explorar essa debilidade da equipe baiana logo mais. É isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais esse pré-jogo. Tamo junto e saudações tricolores. Valeu! Valeu, Renan, tamo junto, irmão. Informações agora do Bahia, eu chamo o meu xará Vitor Torres, do canal Sou Mais Bahia, com todas as notícias desse time do Rogério Ceni, que chega para também tentar a primeira vitória no Brasileirão. Fala, meus amigos e minhas amigas ligadas aqui no canal do Vitor Lessa, Vitor Torres aqui, diretamente de Salvador, representando o canal Sou Mais Bahia, para poder falar um pouquinho sobre esse pré-jogo entre Bahia e Fluminense, válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro do ano de 2024. E antes de poder antecipar uma possível escalação aqui, a gente entrar no jogo propriamente dito, é importante te contextualizar como é que vem os ânimos do Bahia de Rogério Ceni para essa segunda rodada do Campeonato Brasileiro. E para isso a gente precisa falar do Campeonato Baiano, um campeonato que o Bahia entrou como favorito e acabou perdendo para o seu rival, né, em duas partidas em que a gente até conseguiu ter alguns lampejos, né, de sair à frente do placar, abrir até uma vantagem considerável e ver o nosso time sucumbir ao time do Vitória, o principal rival aqui da nossa capital. Então o torcedor vem muito chateado, vem muito magoado por conta disso. Também recentemente tivemos a partida contra o Náutico, uma partida que era contra um time extremamente frágil, a gente considerava que poderia até entrar e ganhar de maneira muito fácil já no primeiro tempo e poupar alguns jogadores, no entanto não aconteceu. Segundo tempo a gente teve que correr bastante para poder fazer 3 gols, e quem não assistiu o jogo até acha que a gente conseguiu performar muito bem. De fato, a gente não passou por muitos apertos, mas a gente não deveria ter demorado tanto assim para poder fazer os gols, sabe? A sensação que fica é de que o time do Bahia tá perdendo gás, e de fato isso tem acontecido. O próprio Rogério Ceni deu uma declaração muito polêmica, né, depois de um desses jogos, né, no qual ele disse que o grande problema do Bahia é não ter peças de reposição à altura dos titulares, e aí ele está se referindo a Caio Alexandre, a Jean Lucas, a Everton Ribeiro e Caulinho, os principais jogadores dessa equipe do Bahia. Certo mesmo é que essa declaração não pegou muito bem dentro do Bahia, é o que tudo indica, né? O Márcio Martins, o jornalista e também radialista aqui de Salvador, que tem muito respaldo, que trouxe aí em primeira mão as notícias sobre a implementação da SAF do Bahia e do Grupo City, ele também trouxe ontem como curiosidade, inclusive uma curiosidade muito negativa, de que o Rogério Ceni não estaria sendo bem aceito algumas declarações dele, né, nos bastidores do clube, que alguns jogadores estariam reclamando, inclusive o próprio Everton Ribeiro, o Oscar Estupian, que recentemente chegou, né, e que, segundo o Márcio Martins, uma fonte dele teria dito que durante o treinamento ele teria, né, falado algumas coisas que teria desagradado ao elenco e ao jogador, enfim, tá um clima meio sombrio por aqui em Salvador.
né? Mas como tudo isso são rumores, ainda não se há provas, obviamente, disso, a gente não deixa de confiar na palavra de Márcio Martins, mas a gente precisa também tratar das coisas com seriedade e com fatos, né, com provas. Certo mesmo é que alguma coisa de errado está acontecendo, o que a gente não sabe, né, dentro dos bastidores, mas o que a gente tem visto de campo de fato é um time que tem perdido muito gás. Mas para poder trazer aqui já para vocês a possível escalação, o Bahia provavelmente vem com Marcos Felipe, vem com Canu, contestadíssimo na zaga, vem com, né, Cuesta, experiente, vem nas laterais com Luciano Juba improvisado, vem também com Arias do outro lado, uma grata surpresa que foi, né, trazida aqui para o nosso Sport Clube Bahia, um jogador de nível internacional, de Atlético de Madrid. No meio de campo a gente tem Rezende, Jean Lucas e Caio Alexandre. Ainda também no meio de campo, um pouco mais adiante, temos Cauli, Everton Ribeiro e possivelmente Tassiano improvisado no ataque, ele que tem sido responsável por fazer os gols. Esse é o time que tem sido escalado nas últimas ocasiões e até então era o time que vinha dando certo, né? Certo mesmo é que Rogério Ceni é uma caixinha de surpresa. Nos últimos tempos ele tem colocado Estupian, por vezes coloca Ademir, outras ele acaba colocando um Rezende na lateral e aí avança um pouco o Juba, outras, como foram na última ocasião contra o Internacional, colocou o Cauli no banco, enfim, tem sido uma loucura ele tentando achar a escalação ideal para poder esse Bahia render no primeiro e no segundo tempo. É isso, meus amigos, não tem muito o que falar, é só torcer mesmo e que seja um espetáculo bom, sobretudo para o nosso Sport Clube Bahia, né? Espero que vocês tenham gostado e, sobretudo, tenham ficado muito bem informados. Precisando, é só chamar. Tamo junto. Para a gente fechar esse pré-jogo, a arbitragem da partida ficará a cargo do João Vitor Gobi, que é de São Paulo, auxiliado pelo Danilo Ricardo Simão Moniz, que é da FIFA, e pela Fabrini Belivacqua Costa, que é FIFA também de São Paulo. Então, trio paulista. O VAR ficará a cargo da Daiane Muniz, que foi protagonista nesse jogo Vasco e Grêmio na última rodada, com muitos lances contestados, muitos erros. Enfim, né, esse árbitro tem 28 anos, nunca apitou um jogo do Fluminense, tem pouquíssimos jogos na Série A, mais um árbitro iniciante. A gente já percebeu que a primeira rodada foi uma tragédia e, sinceramente, estou bem preocupado com o que pode acontecer logo mais na Fonte Nova. Tomara que não, mas é difícil ter otimismo diante de tudo que a gente viu nessa primeira rodada, e é só a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Enfim, que o senhor João Vitor Gobi possa nos surpreender e faça uma boa arbitragem, uma arbitragem justa logo mais. Esse jogo terá transmissão do Sport TV, às 9h30 da noite a bola rola, transmissão do Sport TV e também pelo canal Premier, mas claro, você pode ficar ligado, assistindo o jogo nesses canais, mas com o áudio na nossa transmissão. Super Jornada KTO 1902, trazendo todas as emoções, né? Reportagem dentro e fora do estádio, todo o clima aqui na Fonte Nova. Desse jeito você só vai curtir na nossa transmissão, claro, toda pensada e voltada para você, torcedor tricolor. Então, espero vocês mais tarde, que essa noite seja uma noite de uma grande vitória aqui em Salvador. Valeu, galera, um abraço, até!